noite a todos, aos que eu vejo e aos que estão nos vendo de maneira remota. Uma novidade, né, para todos nós. Ninguém poderia imaginar. Se alguém contasse que a gente ia viver uma situação como essa, seria difícil até imaginar, né? E a gente está vivendo essa situação, atravessando esse momento que o planeta já atravessou em outras vezes. 100 anos atrás, aproximadamente, a gente teve uma situação parecida com essa. Já tivemos outras. Mas é difícil imaginar, né? E a gente está conseguindo atravessar isso. Tem o seu mérito. Eu acho que a gente ganha um pouco de força e acredito na nossa própria capacidade de superação, embora esteja sendo muito difícil para todos nós, né? O prazer de eu estar aqui é muito grande. Eu quero agradecer o convite, principalmente em saber que vocês estão retornando hoje. É um dia marcante, depois de uma longa pausa que todos nós sofremos. A Gilmara gentilmente fez contato comigo. Eu não sei muito ao certo como que vocês me descobriram, mas eu estou muito feliz, muito honrado de estar conhecendo a casa, estar conhecendo vocês. E, normalmente, quando eu faço essas palestras em várias casas da cidade, eu sempre falo do Livro dos Espíritos. Eu procuro me ater muito ao estudo do livro. Eu trago o livro sempre. Tudo que eu disser aqui, do ponto de vista doutrinário, vai ser baseado no que está no livro. A gente vai fazer um estudo, uma interpretação, mas antes, assim, um contexto do Livro dos Espíritos, que eu acho muito importante. O Espiritismo, diferentemente de outras religiões, ele não tem um livro de revelação. O Livro dos Espíritos, hoje, a gente sabe, a partir de estudos historiográficos, etc., que ele foi um livro que grande parte do seu conteúdo foi recebido pelos espíritos, mas ele foi editado pelo Kardec. Então, tem muito do Kardec aqui. Isso é muito importante, porque torna o espiritismo uma religião mais racional, uma religião que convida a gente à reflexão, porque o próprio Kardec fez isso. Quando a gente olha edições, a primeira edição do livro e depois a segunda, houve um acréscimo muito grande de questões. E em outros livros do Kardec, como a Gênese, por exemplo, dentre outros, houve alterações que o próprio Kardec fazia, que ele mesmo anotava. Então, é muito importante que fique, para nós fique claro que é uma doutrina de estudo, de reflexão, de constante mudança. Ela é muito menos dogmática. Porque, repito, não é uma revelação, como é o Alcorão para o Islã, como é a Torá para o judaísmo, a própria Bíblia para as religiões cristãs, que são considerados como revelações, né? São livros que vieram do outro lado e foram entregues. Aqui não. Aqui é isso também, mas não é só isso. O Kardec teve um trabalho pessoal, com o estudo dele, com a análise dele, de editar o livro. E aí torna o estudo, ao meu ver, fascinante, porque a gente passa a ter uma situação totalmente diferente. Porque o que está escrito aqui merece ser refletido, ser repensado, ser analisado, para que a gente possa tentar melhorar, né? Que, afinal de contas, é o único propósito que a gente tem. A vida é difícil de ser atravessada para todos nós sabemos disso, mas estamos aqui com toda certeza para construir alguma coisa para a nossa evolução e para a evolução do outro. Não existe evolução solitária. Não existe como alguém vencer sem que todos vençam juntos. Acho que essa é a grande mensagem que a Terra precisa aprender. Talvez não tenha aprendido ainda com essa pandemia, com essa situação que a gente viveu, porque essa pandemia mostrou isso para a gente, né? Enquanto existir vírus num lugar do mundo, naqueles lugares mais descobertos, mais esquecidos pela humanidade, esse vírus vai vir até nós também. E a gente precisa se libertar desse egoísmo, desse egocentrismo. Em pleno século XXI, a gente vive ainda uma guerra no mundo.
algo inconcebível. Mas retornemos, ou comecemos a analisar aqui alguma coisa do Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de começar com essa questão 14. Essa questão 14, eu acho que a gente deve ler ela sempre, mais e mais vezes, procurar refletir. Quando Kardec pergunta assim, Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Então, fazendo uma interpretação dessa pergunta, o que está em jogo nessa pergunta? Existe uma linha filosófica bem antiga, chamada panteísmo. O panteísmo, ele entende o seguinte, que Deus seria a união de todas as inteligências e energias do mundo. Tudo encarnadas, desencarnadas, encarnadas aqui, encarnadas em outros planetas, não faria diferença. Se você unisse todas essas inteligências. Então, é aquela coisa assim, Deus está em tudo e tudo é parte de Deus. Essa é a ideia do panteísmo. Nós tivemos um dos filósofos da era moderna, chamado Spinoza, ele defendia muito essa tese. O Spinoza até tem uma característica interessante na biografia dele, que ele é de origem judaica, e ele acabou sendo expulso do judaísmo. E ele foi expulso da igreja também, na época. Ou seja, todo mundo expulsou o Spinoza por pensar dessa maneira. Mas ele tem uma filosofia muito séria, muito consistente, que diz isso, que, olha, Deus nada mais é do que a soma de tudo. Então, eu sou um pedacinho de Deus, você é um pedacinho de Deus, um inseto que aqui voa é um pedacinho de Deus, enfim, tudo é Deus. E aí, o que o Kardec está perguntando assim? Deus é um ser distinto, quer dizer, é um ser à parte, é um ser separado? Existe um Deus e existe todo o resto? Ou Deus é a soma de tudo? Essa é a raiz da pergunta, o que está colocado aqui. E aí vem a resposta. A resposta que os espíritos deram foi a seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, pois seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Então, essa é a primeira parte da resposta. Está dizendo assim, se fosse assim, ou seja, se Deus fosse a somatória de tudo, ele não existiria, porque ao mesmo tempo que ele seria o efeito, ele seria a causa. Porque o que ele está colocando é o seguinte, se todos nós existimos, se tudo existe, é porque esse tudo foi criado. E se esse tudo foi criado, ele é o efeito da causa que o criou. Não há como a causa que o criou ser ele, o todo. Por quê? Porque senão seriam a mesma coisa. Se eu conseguir criar esse copo, eu não posso ser o copo. Porque senão não teria sentido dizer eu como causa e o copo como efeito. Então, aqui é muito, muito clara essa colocação. E assim, a nossa lógica, ela fica totalmente redonda, satisfeita quando a gente escuta isso, porque faz todo sentido, né? Afinal de contas, embora seja um pouco atraente essa ideia de que Deus é a soma de tudo, que Deus é parte de nós somos parte dele, aqui diz não. Para nós espíritas, não. Ele é uma coisa lá que criou. Ele é a causa primária. E nós somos efeito dessa causa. Certo? Então, essa é a primeira parte da resposta. Imediatamente, os espíritos negam, afastam a possibilidade do panteísmo, colocando o panteísmo como algo logicamente impossível, insustentável, e afirmam que não. Deus é causa. E todo o resto é consequência, efeito. Aí eles continuam na resposta, dizendo assim, Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair.
Isso não nos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis. Deixais, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Então vamos por parte. Aí ele continua dizendo assim, Deus existe. Ele está fazendo uma afirmativa. Repare, ele não está provando, ele não está apresentando uma prova da existência de Deus. Ele está fazendo uma afirmativa. Dizendo, Deus existe, acredita nisso que é o essencial. Ponto. Não vá além disso. Não se perca num labirinto da onde você não entre num labirinto de onde você não conseguirá sair. Eu, particularmente, acho essa colocação muito feliz, muito inteligente. Porque a nossa mente, a nossa razão, ela nos permite fazer ilações, fazer inferências. Só que às vezes a gente vai indo, e a gente se enrola num ponto que a gente não sabe voltar. E é bem parecido com isso que eles falam, né? Como se você estivesse entrando no labirinto, você olha a porta do labirinto e fala assim, eu vou entrar. Vou entrar, a porta está aberta, vou entrar. E sai andando. E vai, quanto mais afoito você for, mais longe você irá. E quanto mais longe você for, com certeza mais difícil vai ser achar o caminho de volta. Concorda? Então, assim, é isso que ele está dizendo. Para nós, ir além de acreditar que Deus existe é entrar no labirinto. Isso, olha que interessante. O que é o labirinto que ele está dizendo? Antes dele falar do labirinto, ele está fazendo uma afirmativa. Deus existe. Não podeis duvidar, e isso é o essencial. Ou seja, se você quiser ir além disso, o que seria ir além disso? Tentar entender Deus, definir Deus, explicar como Deus foi criado. Qualquer uma desses exercícios de imaginação seria um passo a mais dentro desse labirinto que ele está dizendo. E aí, ele continua de uma maneira assim que eu acho muito interessante. Primeiro, ele fala, isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditariam saber algo que, na verdade, vocês não saberiam. Olha que interessante. É como se ele estivesse falando assim, qual o efeito prático? Para que você quer entender, além de simplesmente acreditar que Deus existe, que a causa primária existe? Repare que quando ele fala em Deus aqui, dentro desse contexto, está muito claro que ele não está falando de um ser. Está falando de uma causa primeira. Certo? Porque ele falou antes que nós não somos Deus porque Deus é a causa e nós somos a consequência. Tudo mais é a consequência. Então ele está colocando Deus, uma palavra Deus, como não é aquela imagem que a gente tem, antropomórfica, né? Aquele homem de barba branca, né? Nada disso, é simplesmente uma causa. Uma causa que a gente, ele está dizendo assim, olha, basta você acreditar que essa causa existe. Ou seja, existe algo que criou tudo. Não vá além. Se você for além, você se perde. E além de se perder, você não vai melhorar. Por quê? Porque isso não vai trazer, não vai agregar nenhum tipo de conhecimento que possa ser útil, nem para a nossa evolução, nem para a evolução do outro. Só ia nos tornar mais orgulhosos. É isso que ele está dizendo. Falar, você achar que sabe. Eu acho muito interessante essa questão, porque ela me remete muito a pensar numa criança. Você olha para uma criança de 5 anos de idade, ainda que aquela criança seja um gênio em potencial, ela ainda é uma criança de 5 anos de idade. Dá para você explicar tudo para ela, que você sabe? Não tem coisa que você fala para ela, fala assim, olha, é assim e pronto. Ela vai perguntar, mas por quê? Não é assim? Fala, olha, não tem como te explicar. Mas, olha que interessante, embora não tenha como explicar,
ela vai entender no futuro, mesmo que ninguém explique, pelo simples fato dela crescer. Não faz sentido? Olha que interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso estado de encarnados. Enquanto nós estamos encarnados, a nossa razão, os nossos sentidos e a nossa linguagem, que são as nossas ferramentas de conhecimento, elas não nos permitem ir muito longe. Mas na hora que a gente desencarna, a gente se liberta do sentido, se liberta da linguagem, a nossa consciência se amplia. Talvez as coisas se coloquem para nós de forma tão clara que nem precisa alguém explicar. Não é verdade? Não precisa chegar um espírito lá e falar assim, olha, agora que você desencarnou, eu vou te mostrar. Não precisa, eu já estou vendo. Então, eu acho isso muito interessante. É como quem diz assim, olha, nesse estágio, nesse pequeno lampejo, que é a vida terrena, uma encarnação, que perto da eternidade é nada mais do que um lampejo, dentro desse lampejo, vocês não estão aqui, nós não estamos aqui para entender a causa primária. Basta acreditar que ela existe. E se tentarmos entender, vamos nos perder no labirinto. Aí ele continua assim, deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Que sistema que ele está dizendo? Sistemas filosóficos. São sistemas filosóficos que fazem a gente ficar especulando. Deus existe? Deus não existe? Deus é um só, é mais de um? Quem criou Deus? Como foi criado? Nós, percebem? Essas ideias, ele está dizendo, deixa isso de lado. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Ou seja, tem coisas mais urgentes do que isso. Eu acho interessante essa colocação, né? Porque eu fico pensando assim, pessoalmente, não sei se eu vou certo, tá? Tem várias maneiras de ver isso, várias perspectivas, mas às vezes a gente liga a televisão e pensa assim, poxa, olha lá, tem uma sonda indo a Júpiter. Nós temos uma sonda espacial que está estudando os anéis de Saturno. Aí eu olho para isso e penso assim, tá, mas 1% da produção de grãos seria suficiente para matar a fome do mundo inteiro. E o mundo tem fome até hoje. 3/4 da humanidade está descoberta completamente pelas condições mínimas de existência. E nós estamos preocupados com os anéis de Saturno. Nada contra os anéis de Saturno, me entendam bem. Mas é uma questão de prioridade. Acho que aqui ele está dizendo um pouco isso, né? Ó, tendes coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Então, olha, antes de eu tentar estudar o comportamento do outro, eu preciso estudar o meu. A gente não se conhece, concorda? Porque é fácil para a gente que acredita nessa linha de pensamento espiritualista, é muito fácil para a gente imaginar o seguinte: eu estou aqui hoje, e essa figura, sem cabelo, de carne e osso, está aqui. Mas eu sou um espírito que já viveu muitas outras situações. Só que eu não me lembro dessas situações. Mas eu trago na minha essência, na minha personalidade, traços dessas outras vidas, confere? Que eu não conheço. Ainda bem que eu não conheço. Porque se eu fosse conhecer, de repente alguém me contar, mas você fez isso, você fez aquilo. Então eu estou num estado de amnésia. Ora, se assim é, não seria mais útil, é isso que está dizendo aqui, não seria mais útil eu começar a minha investigação filosófica por mim mesmo? Tentando descobrir quem sou eu, afinal. Quais são os meus impulsos? Quais são as minhas inclinações? Quais são as minhas fraquezas? Onde eu tenho que tentar me segurar? O que é que me toca? O que é que realmente eu quero? São perguntas que só nós temos condição de nos responder. Não é verdade? E mesmo assim não são fáceis. São muito difíceis. Não acontece, às vezes, a gente fazer algo e se estranhar? Assim, meu Deus, estou estranhando a mim mesmo. Mas é claro que eu estou estranhando a mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu não me conheço. Por isso que Tales dizia, né, pré-socrático, um dos primeiros dos filósofos, que dizia que tudo era água. Não é que ele achasse que tudo fosse água. A água é o nome que ele deu para o princípio de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos monistas eram assim. Eles acreditavam que existia uma coisa que era a origem de tudo.
Perguntaram assim para Tales: Tales, o que é fácil? Ele falou: fácil é dar conselhos. E o que é difícil? Difícil é conhecer-se. Interessante, né? Dar conselho é muito fácil. Resolver o problema do outro. Né? Mas aqui o que está dizendo aqui? Antes de resolver o problema do outro e antes de tentar entender a causa primária, tentar se conhecer. Olha para dentro. Existe um provérbio chinês muito interessante, eu lembro dele toda vez que eu leio essa passagem, que fala assim: antes de tentar mudar o mundo, dê 3 voltas dentro do seu quarto. Se eu der 3 voltas dentro do meu quarto, é complicado, não é verdade? Você já começa a achar um monte de coisa bagunçada. Fala: meu Deus do céu, tem coisa nessa gaveta que eu já podia ter jogado fora. Isso aqui, é isso que está dizendo. E eu nem olho para o meu quarto e já saio querendo mudar o mundo. E aqui está indo mais longe. Além de querer mudar o mundo, ele está dizendo assim: além de querer mudar o mundo, a gente às vezes quer entender Deus, quer entender a causa. Aí ele fala assim: olha, que eu acho muito bacana esse verbo: estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. Para eu me desembaraçar-me. Ou seja, eu estou embaraçado nas minhas imperfeições. Para eu tentar me desembaraçar, eu preciso primeiro o quê? Fazer um inventário de quais são essas imperfeições. Diagnosticar essas imperfeições, estudar essas imperfeições. E aqui é o conselho que eles estão dando. Olha, faz só isso, já está muito bom. Fica aí estudando você mesmo e tenta se desembaraçar disso, porque na hora que você melhorar, o mundo melhora e você melhora o mundo. E é verdade, não é, gente? Quando a gente melhora, se todo mundo melhorar, a gente não faz o mundo melhor, porque o mundo não é a soma de todos nós. Então, estudai as vossas imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. O que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Primeiro, não adianta você querer penetrar aquilo que ele está dizendo que é impenetrável. Concorda? Não tem como te convidar para entrar se a porta já fala antes que a porta está trancada. Nem tente, a porta está trancada. Por enquanto, pelo menos, né? No estado que nós estamos, de encarnados, presos por um cérebro, presos pelos sentidos, porque, olha, em que pese toda a maravilha que é o corpo humano, ele é um cárcere. Os nossos sentidos são um cárcere. Por exemplo, a visão é um sentido maravilhoso? É, mas você para analisar o seguinte: você só enxerga do vermelho ao violeta. Qualquer onda, qualquer comprimento de onda, abaixo do vermelho ou acima do violeta, você já não enxerga mais. O que não significa que esses comprimentos de onda não existem. Existem. E a gente usa eles no dia a dia. Quando você faz um exame de raio-x, você está usando. Quando você faz uma cintilografia com raio gama, você está usando. Quando você usa um celular, você está usando. Radiações, ondas que você não consegue ver. Por quê? Porque o nosso aparato visual ele tem uma faixa de comprimento de onda, de frequência daqui a aqui, que é a faixa da luz visível. São as cores do arco-íris. Acima ou abaixo daquilo, nós não vemos. Repare como que a gente está preso. Imagina que ao desencarnar você não tem mais olho, não tem mais córtex visual, que é quem realmente enxerga. De repente você vai enxergar todos esses comprimentos de onda, na forma de cores, não sei. Percebe? E aí muda tudo. Eu acho que é isso que eu digo assim, quando eu falo da criança, por exemplo, que na hora que desperta a consciência, não há necessidade mais nem de alguém te explicar, porque aquilo se põe para você. Agora, enquanto a gente não tem a capacidade, o sentido, o aparelho para ver a coisa, ou para ouvir, ou para perceber, a gente não percebe. E aí, eu acho muito interessante a gente vir na questão 10, que vem um pouco antes dessa, que eu acho muito quando ele coloca assim:
Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que ele está dizendo como natureza íntima? A natureza é o ser. É a questão ontológica. O que é o ser? É a essência. Então, ele está dizendo assim, em outras palavras, é como se ele perguntasse, dá para a gente entender o que é Deus? O que é? Não é o que ele faz, o que ele produz. Repare, é o que ele é. É diferente. É diferente. É igual, por exemplo, nós não temos, na ciência, uma definição de energia. O que a gente tem, e a gente aprendeu até no colégio, né, quando alguém fala assim, o que é energia? Fala assim, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Se você tem mais energia, você tem mais capacidade de realizar trabalho. Mas isso não está dizendo o que a energia é. Está dizendo o que a energia faz. Percebe? É diferente. Eu explicar o que algo faz, consigo. Agora, explicar aquilo que aquilo é, a essência, a substância daquilo. E a pergunta é essa. Pode o ser humano compreender a substância, a essência de Deus, o que é Deus? E a resposta foi fantástica, porque essa aqui foi curta, foi numa linha. Não. Falta-lhes, para tanto, o sentido. O que é o sentido? Sentido aqui não é sentido como significado, é sentido como receptor. Você tem um olho, é o sentido para a visão. O ouvido é o sentido para a audição. Agora, façamos o seguinte exercício mental. Imagina uma pessoa cega de nascença. Certo? Há como a gente tentar explicar para ela a diferença do azul e do vermelho? Tenta imaginar você explicando. Uma pessoa cega de nascença chega para você e fala assim, olha, diz para mim, qual a diferença do vermelho para o azul? A gente vai ficar sem palavra, não vai? Fala, olha, eu não consigo explicar. O máximo que eu consigo te dizer é que o vermelho é vermelho e o azul é azul. Agora, olha que interessante. Se, num passe de mágica, a sua visão for devolvida agora, nem precisará de eu te explicar. Bastará você ver dois objetos e eu apenas vou te indicar, esse é o vermelho e esse é o azul. E tudo fica claro. Percebe? Audição é a mesma coisa. Imagina uma pessoa surda de nascença. Fala com você assim, qual é a diferença do som de um violão para um saxofone? Imagina que você ouve um solo. Parabéns para você. No violão e no saxofone. Para nós é muito claro a diferença. É a mesma melodia, mesmo conjunto de notas. Mas é diferente, o timbre é outro. Tenta explicar isso para alguém que nunca ouviu. Dá para explicar? Não. E o mais interessante desse exemplo é que não significa que a explicação seja complicada. Percebe? Ela é imediata. Basta você devolver a audição, dar a audição para aquela pessoa, e ela vai ouvir o som, você vai falar, isso é o saxofone. E ela vai ouvir o outro som e falar, isso é o violão. Acabou, está explicado. E aqui ele está dizendo isso. Falta-nos um sentido para entender Deus. Nós não temos esse sentido. Então, dá para entender Deus? Não. O que nós podemos fazer com relação a Deus? O que a questão 14 falou. Deus existe. Acredite nisso, isso é essencial. Ponto. Ele é a causa primeira, ele existe. Por que essa é a base? Porque a gente, logo na nossa razão, já começa aí aquela regressão infinita, né? Bom, se Deus criou tudo, então tudo tem que ter uma causa. E quem criou Deus? Porque se ele existe, alguém criou ele. Percebe? Aqui ele bota um basta e fala, como quem diz, eu sei que isso, vocês vão pensar desse jeito, mas isso aqui é o labirinto, não entra. Para por aí, tenta se entender, tenta se perceber, se desembaraçar.
Por quê? Porque nos falta o sentido. E eu acho muito legal isso porque, repito, eu não faço a mínima ideia de em que grau evolutivo que um espírito consegue ter o sentido para entender Deus. Creio eu que não seja logo após o desenlace da Terra. Acredito que deva demorar mais tempo, mas deve ter mais um monte de etapas por aí, né? Não sei também. A gente não sabe, na verdade. É o que a gente, dentro da nossa pobre razão, a gente acredita. São esses estágios. E vai chegar um estágio, como eu disse, que a luz se faz. E quando a luz se faz, você percebe a diferença do azul para o vermelho. Não precisa ninguém explicar mais. Antes da luz, nada feito. Não adianta alguém tentar te explicar o que é vermelho, o que é azul, porque ele não vai entender. Eu não sei se a gente já chegou no tempo, já. Não. Bom, então, feita essa introdução, que eu sempre... A introdução já é fim também, mas é porque o estudo não acaba, né? A gente vai lá para a última parte do livro, que eu acho muito bacana, que começa a falar de coisas da Terra, das coisas do nosso dia a dia. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. Precisamos se preocupar. Estamos vivendo uma guerra até hoje. Aí vamos lá para a questão 920. Então, já que não dá para entender o que é Deus, ou seja, nós aceitamos, eu acho que tudo isso que a gente conversou até agora é um exercício de humildade. Mas, olha, por mais inteligente que a gente pensa que seja, não somos. Não temos, estamos cegos, surdos, estamos sem capacidade de entender a maioria de tudo que existe. Nossa faixa de percepção é muito estreita. Aí começamos aqui agora com algumas questões que o Kardec põe nos espíritos. Quanto tempo que você pode me sinalizar? É até às 20h55, isso mesmo? Até às 20, né? A gente termina antes. Se eu estiver já cansando, vocês estão voltando, todos nós voltando agora, né, depois de tanto tempo. Olha que interessante essa pergunta. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Olha que legal. Agora está falando da Terra. Como que ele está bom. Então, essas coisas complicadas não dá, não vão entrar no labirinto. Mas vamos falar o seguinte. Aqui na Terra, existe alguém feliz? Por isso que eu, particularmente, estou incomodado com esse costume. É um costume, né? Que não existe no mundo inteiro, tá? Tem países que não usam essa expressão. Mas aqui é muito comum falar assim, tudo bem, né? Oi, como vai? Tudo bem? Então, falar... É complicado responder isso. Não é? Mais ou menos, né? Aí você fala, mais ou menos por quê? Porque eu estou vivo, eu estou na Terra. Né? Então, é isso que ele está perguntando. Tem alguém feliz na Terra? Resposta, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Olha só que forte. O que é prova e o que é expiação? Você for lá no Consolador, do Emmanuel, ele define muito bem isso. Prova são as dificuldades, as tribulações que você passa para crescer. Igual colégio. Você faz uma prova, é um momento tenso, né? Você tem que estudar, mas, na verdade, aquilo é para o seu bem. Não, você vai crescer, você vai passar um aperto, vai passar a noite em claro, mas você vai aprender. Isso é prova. E o que é expiação? Castigo. É para eu aprender? Não. É punição. Então, existe punição na lei divina? Existe. Pelo menos é o que a nossa doutrina diz com todas as letras. Claro que existe. O que ela não diz é que essa punição é imposta por Deus. Provavelmente, essa punição é imposta pela nossa consciência. Eu estou aqui espiando falhas que eu cometi, que eu cobro de mim mesmo. E, gente, vamos combinar. Que ninguém nos ouça. Mas não tem nada pior. Não tem juiz mais implacável do que a nossa própria consciência, né? Porque eu consigo enganar todo mundo, eu consigo dar desculpa para todo mundo, eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Não é verdade? Na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, o tal do travesseiro, é um problema. Porque aí não tem acordo. Não adianta eu tentar enganar a mim mesmo. Eu engano a lei dos homens, eu posso enganar as pessoas, mas eu não engano a mim mesmo. E quando eu não engano a mim mesmo, vem o quê? A culpa. E a culpa traz como prima irmã a punição, a expiação.
Então, é mais ou menos essa a ideia. Quando a gente vem à Terra, a gente vem trazendo culpas. Porque, como dizem os espíritos em outro momento aqui, muito claramente, nenhum de nós tem a ficha limpa. Nenhum de nós. Nenhum de nós já saldou as dívidas do passado. Eles usam esse termo. Como quem diz, olha, nós somos endividados e essa dívida não foi paga. Uns pagaram mais, outros menos, mas todo mundo está devendo. E quando você chega devendo, você é um devedor. E aí você se cobra. E aí a ideia é que, na própria encarnação, a gente cria condições, até para o perispírito, até para o nosso corpo físico, para o ambiente que a gente nasce, para que a gente sofra aquelas expiações. Então, repare que ele está sendo categórico aqui. Pode alguém ser feliz na Terra? Não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A vida não é um presente. É um presente de grego, é um cavalo de Troia. Assim, é um presente se você considerar que você pode sair melhor dela. Mas só depois que sai. Percebe? Enquanto você está nela, é prova ou expiação. Claro que nós temos aqui na Terra momentos de felicidade, não é verdade? Eu costumo brincar que são amostras grátis, né? Pequenas amostras. Sabe aquela coisa? Você está feliz, mas fica calmo que para, isso passa. Daqui a pouco. E é assim que é a vida, não é? Nós temos os bons momentos. Agora, por exemplo, eu estou aqui num bom momento. Uma felicidade enorme. Hoje mesmo eu tive uma noite de sono difícil. Há 2 anos que eu tenho um problema crônico. E na hora que eu venho falar com vocês, eu me sinto ótimo. Por causa da aproximação, né? Mas é só duro quando eu estou aqui. Por isso que eu estou doido para não acabar. Porque na hora que eu acabo, na hora que eu levanto para ir embora, agora é contigo. Vai. E aí aquela fadiga, aquilo tudo, volta tudo de novo. Eu já vou sair daqui me arrastando novamente. Eu te garanto que você vai sair daqui bem melhor do que quando chegou. Obrigado. Te desejo isso de coração. Pode Obrigado, continuar. obrigado. Eu vou pedir a Deus, os mentores. Obrigado. Bastante de ânimo Obrigado. e saúde. Mas não é a coisa assim, não tem aquela coisa assim de que nós estamos aqui para aprender e para pagar pena, cumprir pena. Então ele continua na resposta, ele fala assim, não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Não tem felicidade. Mas depende dele, do homem, do ser humano, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que legal. Cabe a nós tentarmos ser felizes o tanto quanto possível. É ótimo, é até onde é possível. E aí Kardec continua. Vamos esticar essa conversa, então. Peraí. Concebe-se, aí Kardec fala assim, que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, pode conseguir uma felicidade relativa. Então, enquanto a gente não virou um planeta que não é mais de expiação e prova, dizem aí, isso aí são coisas mediúnicas. Tá? Eu tenho todo respeito pela literatura mediúnica, mas tem os problemas da mediunidade, uma série de, a sua própria impressão dos espíritos, mas, de qualquer maneira, eles dizem que parece que é de um ano 2000 a 3000 que vai haver essa transformação da Terra. Então, a boa notícia é o seguinte, nós estamos em 2022. Então, tem 2122, 2222, 2822. Eu, particularmente, acho que deve ser lá para 2922, pelo menos. Então, não vamos esperar para ver isso nós. Tá? Pode ser que nós até tenhamos voltado aqui, mas já com outras pessoas. Então, não é rápido, né? A gente está vendo que não é rápido. Aí ele fala, então a pergunta foi, então dá para ser mais ou menos feliz enquanto isso, enquanto não acontece essa transformação da humanidade? Aí os espíritos falam assim, olha, o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Quer dizer, ele às vezes, quase sempre, aqui também é bacana isso, quase sempre nós somos os responsáveis pela nossa infelicidade. Não é sempre. Por que não é sempre? Porque tem a prova e a expiação.
que são externos a nós, que vêm ou para nós crescermos ou como uma maneira de purificar. Tá? Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Muito forte essa colocação. Né? Como quem diz, para a existência grosseira, nossa, a gente pode até tentar alcançar a felicidade, que é possível dentro disso. Vou dar um exemplo. Eu estou dentro de um presídio. Dá para ser feliz no presídio? Olha, na verdade eu queria ser livre. Concorda? Todo mundo que está preso quer sair. Pergunta para 100 presos, o que você quer? Sair. Depois não sei, eu quero sair. Depois de conversa. Não, mas sair não pode. Você está preso. E dá para ser feliz? Olha, feliz não, porque eu vou continuar preso. Mas eu posso melhorar um pouco a minha vida. Por exemplo, eu consigo, por bom comportamento, trabalhar na biblioteca do presídio. Ao invés de eu trabalhar na faxina pesada, ao invés de eu ficar numa solitária, concorda? Eu posso ter direito a 2 horas de banho de sol, ao invés de eu ter direito a 10 minutos. Tudo isso são méritos, são conquistas. No Brasil, não, né? No Brasil, o presídio funciona diferente. Então, um lugar mais sério, o presídio tem a sua... E eu gosto muito de comparar a Terra com o presídio. Eu acho que a Terra é bem isso. É um lugar onde a gente está... Que o bom mesmo, o que a gente espera é sair. Mas sair melhor do que entramos, claro. Né? Não é simplesmente sair por sair. Sair melhor. Sair realmente recuperado. Ou em recuperação. Aí... Eu vou encerrar com uma coisa aqui que ele coloca na questão seguinte, que eu acho muito importante. O Kardec deve ter pensado assim, tá? Ele falou primeiro que ninguém é feliz na Terra. Depois ele falou que dá para ter uma felicidade relativa dentro das nossas condições. Aí o Kardec fala assim, ok, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? O que Kardec perguntou aqui? Já que não dá para ser feliz por completo, mas dá para ser feliz dentro do possível, o que é essa felicidade possível na Terra? Porque ele está dizendo aqui que a felicidade de um é diferente da outra. Por exemplo, um quer um carro do ano, o outro quer um prato de comida. Então, ele está dizendo, mas... Existe uma régua só, uma justa medida, que eu consiga medir a felicidade de todos e dizer, isso é a felicidade na Terra? Qual que é a medida da felicidade? O que é a felicidade? E aí eles respondem, são 3 coisas. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Então é fácil, né? É fácil. O problema é que a gente começa a criar situações, Olha, para a vida material, a posse do necessário. Mas o que é o necessário? Não, necessário é necessário, ele está dizendo aqui. Eu tenho 2 pés. Então eu consigo calçar um par de sapatos. Agora, se o meu guarda-roupa tem 80 pares de sapato, e eu passo na rua, ainda vejo um par de sapato, falo, esse sapato está me olhando para mim, eu tenho que comprar ele. É errado isso? Não é errado. Contanto que eu não prejudico ninguém com isso, mas é o necessário? Não, é mais que o necessário, concorda? Concordemos. Então, o necessário, nós precisamos ter a medida do necessário. Aquilo que realmente a gente precisa. Isso a gente precisa para ser feliz na Terra. E isso aqui é uma preocupação que eu acho muito séria, porque eu vou finalizar voltando àquilo que eu falei. Nós já estamos tentando conhecer o espaço, o universo, os planetas. E a gente está fechando os olhos com a miséria do mínimo necessário de dignidade, existência,
para as outras pessoas. E nós, enquanto estamos na Terra, o próprio livro de Espírito está sendo claro nisso. Para a vida material, nós precisamos do necessário. E nós temos mais do que o necessário. Com certeza. E tomara que a gente consiga, enquanto humanidade. Porque eu, sinceramente, viu, eu acredito só que a Terra, essa mudança da Terra, que falam tanto, de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, eu acho que essa mudança não é a mudança da Terra. É a mudança nossa. Não é o planeta que vai mudar. Não é algo externo que vai vir lançar uma luz ou uma tempestade sobre o planeta. É a mudança íntima. É aquilo que ele está falando de nos desembaraçarmos das nossas imperfeições. E à medida que a gente fizer isso, talvez a gente consiga, juntos, sempre, a gente consiga criar um mundo melhor à nossa volta, começando por essa primeira posição, dando o necessário para que as pessoas possam ter o mínimo necessário. Olha, foi um prazer enorme falar com vocês, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo presente que vocês me deram. Me desculpe não estar com máscara, eu estou mais do que vacinado, mas eu tenho uma rinite crônica, eu não consigo, até falei com a Gilmara, né, que eu tenho essa dificuldade. Mas eu queria dar um abraço, sintam-se abraçados fortemente por mim, todos vocês que estão aqui, os que estão aí me vendo aí pela câmera também. Muito obrigado.